Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ele tá preparando um golpe? Porque eu acho isso uma coisa tão absurda de... Porra, ser meio viagem. É um assunto, mano, maravilhoso. Vocês querem falar primeiro o quê? Da possibilidade de golpe? Vamos falar das duas, manifestação e golpe. E a popularidade que eu queria falar. Vai ter muita gente mesmo amanhã, vocês É que acham? depende, cara. Assim, ó, o Bolsonaro tem 22, 23% de popularidade hoje. De bom e ótimo, vamos dizer assim. Tá. E essa galera vai pra rua. Se for pegar em dados... Essa galera não vai pra rua, mas em termos estatísticos a gente tá falando de 40 milhões de pessoas aí que acham o governo dele ok. É muita gente. Só que dentro desse nicho de 40 milhões de brasileiros, é uma base estatística. Você tem as pessoas radicais que querem ir pra rua com o Bolsonaro. Não, e outra, vamos lembrar aqui, ele tá recebendo uma força maciça de grana e estrutura para a manifestação do pessoal do agro. Eu tenho um cara aqui que eu conheço que é do agro, que fica tranquilo que eu não vou revelar seu nome, que é um gado do caramba, e ele tá mandando todos os caminhões dele, todos os caminhões, com um monte de gente pra São Paulo, porque ele tá acreditando no Brasil, tá acreditando no dólar dele lá, que ele recebe em dólares as exportações. Exatamente, produtor de leite, esse aí. Que, de fato, ali estão ajudando a família dele. Então vai ter gente. A questão é, vai ter golpe? O que você acha? A primeira coisa é, o Bolsonaro... Peraí, a gente corre o risco de golpe agora? Gente, nós estamos... Assim, o Bolsonaro... Puta, é que eu não quero ficar fazendo digressão, gente. Essa história tem que voltar em 2014. Tá. Quando a gente surgiu... Mas só pra falar do meu lado, eu tô de fora e só fico aqui no porão fazendo podcast. E eu tô... Sério mesmo, só fico aqui, né? A gente não sai daqui, basicamente é a gente aqui. Amanhã estaremos aqui, Então, depois de amanhã. Não, sempre. Tem live de 8 horas, tem 12 horas, a gente só fica aqui. E quando eu falo em golpe, apesar de eu achar que é uma coisa, claro, é possível, porque já aconteceu em outros lugares, cara, não tem como acontecer aqui no Brasil. Tem? Olha, a democracia... Não, hoje em dia. Não, vamos lá. Assim, primeira coisa, a democracia no Brasil é exceção. A gente tem... Sim, a gente tá na quinta ou sexta Constituição. Sim. Entendeu? A democracia no Brasil, essa aqui tá durando A bastante. história do Brasil é uma sucessão de golpe. São vários golpes, um Não, atrás do eu outro. sei, eu falo pelo momento atual que, cara, Então, ninguém vai aceitar o negócio. Primeiro a gente tem que entender assim, pra saber se pode ter ou não, você tem que saber se há intenção por parte do autor. Primeira coisa. Isso é óbvio, e isso começa desde as manifestações de 2014. Quando a gente convocou a primeira manifestação, logo após a vitória da Dilma, quem vai lembrar? A gente convocou a primeira manifestação, o Olavo de Carvalho ficou embasbacado. Ele achou lindo, nossa, porque a gente botou na época 5 mil pessoas na rua. Lindo. E aí ele convocou uma live e queria marcar reuniões, e quem participou o Olavo. Para falar, olha, alguns pedem impeachment, nós temos que ir para intervenção militar e uma intervenção popular. E ele veio com várias teses, em 14 e 15, defendendo que fosse dar num golpe de Estado. E ele falava e escrevia cartas para comandantes do exército, e mobilizava o Alan dos Santos, mas isso em 2015, isso era 2015, público. 2016. E foi quando a gente brigou nos chamava, inclusive, para participar de reunião, para sustentar que a gente tinha que fazer manifestação para defender golpe. Caramba, cara, que velho doido. O tempo todo. E assim, uma vez a gente acampou na frente do Congresso em Brasília, tem um filme nosso que conta a história. A gente fez um acampamento na frente para pedir o impeachment. Aí chegou a Bia Kicis, que hoje é deputada, com os doidinhos deles, acamparam do lado. Não, agora é a resistência popular. Eles criaram um movimento lá, nem lembro o nome direito, tipo isso. E o objetivo deles era no dia 15 de novembro invadir o Congresso Nacional. Até não deu em nada, óbvio, mas eles sempre tentaram isso, o Olavo sempre falou isso. E o objetivo deles sempre foi isso, porque eles acreditam na ideia de subversão popular e derrubada da estrutura que eles chamam de um estamento burocrático. São as teses do Olavo, que acho que não vale a pena de ficar entrando em detalhes, mas a turma deles, isso tá totalmente documentado, tem vídeos na internet, aos montes, eles sempre operaram com isso. O Bolsonaro ganha a eleição, e muita gente achou que, ele vai governar com o Guedes aqui, com o Moro, vai governar com os partidos também. Não, ele botou no coração do governo dele gente ligada ao olavismo, e todo mundo que duvidou se ferrou. Militares que bateram de frente perderam, todas as alas que bateram de frente com eles perderam. A ala ideológica que envolve a família e a turma do Olavo sempre ganhou as disputas. Que é o rapaz internas. do símbolo É lá. o cara do OK, o Felipe G. Martins. Toda essa turma, ela é importante. É a turma que colocou aquele nazista que ficou... Lembra? Mas o Felipe G. Martins, ele tem essa... Você acha que ele também tá por trás dessa Claro, tese? ele é o núcleo duro do olavismo. Ele é o representante do Olavo lá dentro. Ele é como se fosse um cara que tivesse Quando estiver saindo do trilho, ele... A procuração do Olavo pra isso. operar. Ele é o operador do Olavo lá dentro.
E esses caras tocaram o governo com o intuito de não sair do governo. Porque esses caras, só pra você ver, as teses que eles acreditam, eles acham que a democracia liberal é uma mentira. Eles se aliam publicamente com os populistas que trabalham com subversão de democracia, seja na Polônia, seja na Hungria. Eles são da turma do Steve Bannon, que, veja só, são a favor de um golpe de Estado nos próprios Estados Unidos. E a turma que invadiu o Capitólio quando o Trump perdeu a eleição. Então, assim, eles estão fazendo isso, eles discutem isso, eles fazem reuniões pra tratar disso. A casa do Alan dos Santos já foi local pra reunião entre pessoas que eram assessores de diversos gabinetes de deputado bolsonarista pra tratar disso. Pegaram no celular do Alan dos Santos, quando foi apreendido, que o objetivo deles era insuflar as pessoas, por causa das medidas de restrição, a atacarem prefeitos e governadores. Aquela reunião que o Moro vazou, que envolvia o Bolsonaro, que o Bolsonaro tratava em parte disso, que o objetivo central sempre foi esse. E quando o Bolsonaro foi a primeira manifestação, dia 26 de maio de 2019, uma manifestação governista, a gente foi contra, e cancelaram o MBL acabou naquela época, a gente falou, eles querem dar um golpe, foi por isso que derreteram o MBL. Assim, o MBL... Calma aí, ele tá falando de forma irônica, o Renan acha que tá todo mundo... Calma, cara. Quando ele fala assim, acabou o MBL derreter, é uma ironia, claro. Não, porque eles disseram que a gente acabou... Foi quando a gente rompeu definitivamente com o bolsonarismo, porque eles cobraram que a gente participasse de uma manifestação que defendesse o fechamento do Supremo e o fechamento do Congresso. Aí a gente falou, mano, vocês estão loucos? A gente tá defendendo a reforma da Previdência, vocês estão querendo fechar um Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, e aí foi na época que eles falaram, não, então vamos destruir vocês. E nisso tem uma semelhança muito grande da mentalidade bolsonarista com a mentalidade petista. Eles são hegemônicos, eles têm que ser a única força política, a única liderança política dentro do espectro político deles. O PT sempre teve mais preocupado em destruir outras lideranças de esquerda que pudessem se sobrepor ao Lula do que em fazer enfrentamento ao PSDB. Né? O PT, quando ele demitiu a Marina e falou que a Marina defendia banco porque o vice dela era da Natura, tava tentando destruir a reputação dela. Mesma coisa com o Ciro, mesma coisa com todas as outras lideranças de esquerda que tentaram ascender com o Lula. E o Lula sempre apoiou gente sem carisma e sem graça que não tinha a menor capacidade de superar ele. Era o Haddad, era a Dilma, era sempre gente sem expressão. O Bolsonaro é exatamente a mesma coisa. Ele tá muito mais preocupado. Você vê o Eduardo Bolsonaro, você vê o Carlos falando muito mais de MBL, falando muito mais de Moro do que falando de esquerda, porque o verdadeiro inimigo dele é a dissidência interna, é stalinismo puro, assim, a preocupação maior é perseguir lá o Trotsky. O Trotsky. Por isso que eu falei que eu sou o Trotsky. É destruir a dissidência interna. E o Bolsonaro, pra mim, assim, amanhã não vai ter golpe. Não vai ter um golpe de Estado amanhã. Não é momento, ele não tem essa mobilização. Eu quero que depois vocês me expliquem como que se dá um golpe aqui no Brasil. Ele não tem essa O que tem que fazer? Ele não tem essa intenção, mas não tem essa intenção pra amanhã. Pra amanhã. Ah, tá. Eu não sei. Pra amanhã, não. Você tem essa certeza? Eu vou parece que dividir não tem aqui de essa- você. Não, mas para amanhã eu acho que não tem. Mas eu acho que É um inevitavelmente... balão de ensaio. Eu acho que inevitavelmente ele vai tentar dar um golpe de Estado. Por quê? Porque ele sabe Ele perde a que a eleição, ele sabe que ele perde. alternativa dele ao sair do poder é a cadeia. O Bolsonaro saiu do poder, perdeu o foro, Ele não falou que ele só sai... perdeu o mordo. Deixa eu falar outra coisa. A alternativa dele é a cadeia. Se ele perde a eleição, se ele sofre impeachment, ele vai preso no outro dia. Como o Pazuello tá agora sofrendo ação penal, vai ser preso já, perdeu o foro privilegiado, o Bolsonaro tacou o pé na bunda dele, vai embora. Isso é Bolsonaro- se jogam se ele tá o desesperado... Bolsonaro tá Ele desesperado, é os filhos, ele sabe que ele era o chefe da quadrilha da rachadinha e ele sabe que o governo dele conduziu uma política criminosa na pandemia. Só explica por que ele não é preso agora. Ele não é preso agora porque ele não pode ser investigado por crimes cometidos que são estranhos ao exercício do mandato, a imunidade presidencial. Se ele mata uma pessoa antes do mandato, ele não pode ser denunciado por isso. Assim, da mesma coisa da rachadinha. Ele saiu da presidência da República, ele tá preso. O Ministério Público já apresentou prova que era gente do gabinete dele que operava, que o Queiroz foi nomeação dele, que a ex-mulher foi nomeação dele, que depois quem substituiu os líderes da esquema de rachadinha foram os assessores dele, que quem sacava os salários no início, lá 20 anos atrás, eram os assessores dele. Não, e assim, tem que ser muito burro pra achar que não. Porra, o filho mais velho faz esquema. O filho do meio era funcionário, faz esquema. O filho mais, o número 3 é funcionário fantasma do Roberto Jefferson. A ex-esposa dele operava rachadinha. A esposa dele atual tem cheque, tem umas histórias, só que ele é limpo. Aí as pessoas falam, não, todo mundo... Por que não chega no Bolsonaro? Isso é muito importante deixar claro, porque isso é o que o gado mais fala. Ah, o filho dele não é ele. Não chega nele porque não pode. Não pode.
toda vez que cita o nome do presidente em qualquer coisa, tem uma conversa lá do Flávio. Pai, sabe aquele dinheiro de propina? Travou. Eu depositei agora. Não pode mais mexer enquanto ele for presidente. E ele sabe que ele vai perder. Você quer ver uma coisa? Pra quem tá em casa, vamos transformar uma linguagem popular. Só pra fazer um resumo do meu raciocínio. Para pra pensar. Se a alternativa ao sair do poder é ser preso, por que você não vai tentar dar um golpe de Estado? Ele já vai ser preso. Você vai ser preso de qualquer jeito. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial. Tá no comentário ou no link, eu não sei aonde, aí que tem um link aí, vai aí.